Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que alegria que você está aqui. Eu também estou muito feliz e muito mais o nosso Criador, que nos fez de uma maneira tão maravilhosa, em toda essa perfeição que nós somos, na verdade. Então, vocês estão bem-vindos aqui para poder conhecer mais sobre esse maravilhoso criação que nós somos. E eu gostaria de me apresentar um pouco. Meu nome completo, preste bem atenção para não cometer erros, certo? Meu nome é Jens Olaf Walter. Deu para memorizar bem? Não se preocupe, pode me chamar por Dr. Walter. E já me basta para mim já saber quando sou chamado, né? E é escrito com W-O, não é com W-A, como seria Walter, mas é com O, Walter, tá? E eu sou filho de pais alemães, eles vieram da Alemanha e daí eles migraram para o Brasil, por isso eu sou brasileiro, eu nasci em São Paulo, né? Mas, e como eu já viajei muito ao mundo inteiro não, uma boa parte, vamos dizer assim, fazendo meus estudos, pesquisas na área de saúde. Então, por isso eu falo 4 idiomas, por isso eu falo tão carregado. Para poder se comunicar bem, tem que saber umas 3.000 palavras, não é? Então, já são 12.000 palavras, está pesando minha língua, né? Então é isso. Bom, minha mãe fundou a sua clínica naturista quando eu tinha 4 anos. Aí, mais tarde, eu trabalhei junto com ela também. Minha carreira de saúde foi como massagista e depois me tornei também quiroterapeuta, que faz ajuste da coluna, né? Tratamento de coluna, muita gente sofre por causa do pensamento do nervo, daí você corrige a postura das vértebras, aí resolve a maioria das vezes, né? Para quem tem problema de coluna, eu posso fazer alinhamento e balanceamento, tá? Então, mas eu queria saber mais. E fui para a Alemanha para estudar medicina natural. Porque lá, como os alemães sempre ficam se perguntando, isso é verdade? Eles querem saber ao fundo, tem que ser tudo provado. Então, a medicina natural é nesse sentido, né? E assim é que eu aprendi, é tudo bem basado cientificamente a medicina natural na Alemanha. Lá, na realidade, é o berço da medicina natural. E por isso, como eu sabia alemão, eu tive o privilégio de ir para lá, estudar lá, né? Fizemos por 4 anos, aí voltamos para o Brasil. Nós tínhamos ido para a Alemanha já casados. Minha esposa foi junto e ela não sabia nada de alemão, a não ser 3 palavras. E você me dizia isso para mim, ich liebe dich, quer dizer, eu te amo. Né? Então, essas são as únicas palavras que ela sabia quando eu fui para a Alemanha. Né? Então, ela aprendeu durante esses 4 anos, ela sabe falar sem problemas. E daí voltamos para o Brasil e trouxemos um projeto para abrir uma aldeia de crianças. Então, é uma espécie de orfanato, nós tínhamos sonho de fazer isso. E concretizou e realizou o sonho. E daí, por 2 anos, nós fundamos e por 2 anos nos dirigimos essa aldeia. Daí o outro diretor tomou conta e continuou então esse projeto. E daí fomos para os Estados Unidos, nós ficamos lá 12 anos, estudei mais nessa área de saúde natural. E que lá também é muito forte a medicina natural, né? Mas como isso não bastasse, nós tivemos ainda o sonho e enquanto isso, minha esposa também estudou na área de psicologia. Infelizmente, minha esposa não pôde estar aqui
comigo, porque ela tem que resolver algumas papeladas que tem que ficar em cima, senão não se resolve, né? E então eu estou aqui, somente eu. Muito bem, e daí, como não bastasse, nós também estudamos medicina convencional, mais 6 anos. Então, foi um total 13 anos de estudo na área de saúde, né? Então, vou passar um pouco daquilo que já foi investigado, pesquisado, e estou passando a vocês. Porque ninguém está sabendo, né? E eu também não. Então, o que eu descobri, eu vou passar para vocês, para que vocês tenham o privilégio de como se cuidar melhor a sua saúde, né? Enfim, o que realmente nos preocupa hoje em dia é o quê? Entre muitas doenças, é o câncer. Não te preocupa? Você não tem medo de contrair câncer? Vocês vão sair daqui tranquilos, hoje à noite. E é uma esperança que nós temos, o que foi descoberto na ciência, na verdadeira ciência médica. Tem ciência médica que nem tudo é 100%, tá? Então, a verdadeira ciência médica mostra esperança para os que sofrem de câncer ou como prevenir, tá? E aí, o câncer, o segredo revelado. Então, esse é o tema que nós vamos falar, como poder se prevenir, qual a causa primária, e sabendo a causa primária, nós sabemos como resolver, né? Deixa eu ver. Aí um cientista descobriu a causa primária do câncer. Esse é o outro nome complicado. Otto Heinrich Warburg. Repete comigo. Otto Heinrich Warburg. Agora fecha os olhos, repete outra vez. Não? Não se arrisca, não? Então, ele fez a tese e apresentou e ganhou o prêmio Nobel dessa descoberta. E porque não é tão difundido, é que se a gente soubesse, daí eu tenho uma indústria farmacêutica que não quer que você saiba, né? O prêmio Nobel foi dado para ele por sua tese, a causa primária e a prevenção do câncer. E segundo esse cientista, o câncer é a consequência de quê? De uma alimentação antifisiológica e um estilo de vida antifisiológico. O que você entende antifisiológico? O que não é compatível ao nosso corpo humano. Isso se chama antifisiológico. Certo? É contra a função do corpo humano. Isso é importante que você entenda. O que é compatível, o que não é compatível à saúde humana. Então, ele explica o câncer é a consequência de uma vida e estilo de vida antifisiológico. Tá? Porque uma alimentação antifisiológica, que é equivalente à dieta baseada em alimentos acidificantes e sedentarismo, cria no nosso organismo um ambiente de acidez. E agora, a acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células. Não estou falando de acidez do estômago, que muita gente sofre, azia. Não é isso que estou falando. É a acidez de todo o corpo. Como nós podemos provocar essa acidez no nosso organismo? Isso nós vamos analisar mais adiante. Mas agora, vamos entender essa parte aqui, ó. O acidez, por sua vez, expulsa o oxigênio das células. Esses dias eu fiz um curso sobre ozonoterapia, que é o O3. E o oxigênio é o O2. Tem um átomo a mais de oxigênio. Certo? Eu vi a importância desse tratamento, de ozonoterapia, que cura uns 265 enfermidades. Certo? Se você usar ozonoterapia. É incrível. Então, veja a importância do oxigênio que o nosso corpo humano precisa. Qual é a primeira necessidade do ser humano para sobreviver?
o ar, né? Então, quantos minutos você pode ficar sem respirar, sem morrer? Quantos minutos? Ou segundos? É pouco tempo, não? 1 minuto, 2 minutos, né? Aí você fica roxo e você cai, né? E, então, tem gente que faz essa tentativa. Quanto tempo pode ficar sem respirar? E acaba desmaiando, né? E quando desmaia, daí aí você cai e aí você consegue, aí o corpo se recupera com o choque e continua respirando outra vez. Não é fácil você morrer sufocado, né? Enfim, então a primeira necessidade é oxigênio. Depois, os líquidos. A gente não sobrevive mais que 3 dias sem tomar qualquer líquido. Comida, podemos ficar meses sem comer. Acredite ou não, pode sobreviver meses sem comer. Já tive um paciente que ficou em regime de sucos em 5 meses. Direto. Certo? E estava ótimo, estava muito bem, graças a Deus. Né? Mas eu estou querendo da importância do oxigênio das células. Todas as células vão precisar muito de oxigênio. Nós vamos ver o quanto que ele precisa. Ele afirmou que a falta de oxigênio e a acidez são as duas caras da mesma moeda. Quando você tem um, você tem outro. Quer dizer, se você tem pouco oxigênio, pode causar acidez. Se você tem acidez, provoca pouco oxigênio. Tá? Ou seja, se você tem excesso de acidez, então automaticamente falta oxigênio em seu organismo. Então ele afirmava, o mesmo cientista, que se você privar uma célula de 35% de seu oxigênio durante 48 horas, o que acontece? Se torna cancerosa. Em 48 horas, fica 35% menos oxigênio do normal, ela se torna cancerosa. A célula sadia se perverte. Né? Não é assustador isso? Agora, o que você agora vai querer fazer? O que você pode fazer para oxigenar mais? De que forma? Exercício físico. Você é obrigado a respirar mais. Por isso, o exercício físico é muito bom. Daí, fora disso, você pode fazer também o exercício respiratório de manhã e de noite. Você inspira profundamente, segura a respiração e depois exala o ar. E você repete esse set 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. Esse seria o ideal, se você lembrar. Né? Isso vai aumentar a sua memória. Quando o cérebro estiver bem oxigenado, você não vai sofrer depressão. Os que têm depressão têm problemas de oxigenação no cérebro. Ele tem 40% menos oxigênio disponível ao cérebro, por isso ele está deprimido. Tá? É um dos fatores que pode causar depressão. Então, oxigênio, outra vez, é importante. Tudo depende do oxigênio no nosso organismo. Ainda o mesmo cientista, ele diz, todas as células normais têm como requisito absoluto o oxigênio, quer dizer, praticamente 100%. Dá para entender? Cada célula precisa 100% de oxigênio. Não pode ser muito menos. Pode ser 98%, 97%, ainda dá. Né? Mas abaixo disso já dá para se preocupar. Né? Ele precisa absolutamente do oxigênio, porém as células cancerosas podem viver sem oxigênio. Uma regra sem exceção. Não tem jeitinho brasileiro quebrar essa regra, não tem como. Essa regra vai acontecer de fato. Se você não tiver oxigênio suficiente, a célula sadia, para poder sobreviver, ele tem que se tornar cancerosa para poder viver sem oxigênio. Tá? Então, é a maneira da célula sadia de se sobreviver. Ele tem que se perverter em uma célula cancerosa. Aí não precisa de oxigênio para viver. Certo? Então,
Aí você já descobriu de que então? Como nós podemos prevenir câncer do conhecimento que nós adquirimos agora? Algum palpite? Oxigenar bem e alcalinizar, manter o teu corpo alcalino. Porque o câncer não suporta oxigênio, não suporta o ambiente alcalino. Mas ele gosta demais um ambiente ácido e falta oxigênio. Aí ele se esbalda e se prolifera. Tá? Daí você pode combater fácil com muito oxigênio e alcalinidade. Também os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto os saudáveis são tecidos alcalinos. Resumindo, células sadias vivem num ambiente alcalino e oxigenado, o qual permite seu normal funcionamento. E as células cancerosas vivem em um ambiente extremamente ácido e carente de oxigênio. Tá? Então, entenda bem esse resumo, porque isso realmente é o fato que acontece. Agora, o que nós podemos fazer? O que podemos fazer que o corpo se torna ácido? Os refinados. Tá? Seja açúcar refinado, todos os seus subprodutos altamente acidificantes, leite de vaca e todos os seus derivados, queijos, requeijão, iogurtes e etc. Todos eles são acidificantes. Carnes, todas elas são acidificantes. Sal refinado, farinha refinada, todos os seus derivados, massas, bolos, biscoitos, etc. Bebida alcoólica de qualquer espécie são altamente acidificantes. Margarinas, refrigerantes, cafeína, café, chá pretos, chocolate, tabaco industrializados e processados. Pronto, eu vou fazer toda a sua cozinha. Né? Me desculpem, mas eu sou um médico sincero, eu abro jogo, eu quero abrir visão, para que você tenha um corpo mais alcalino, se você puder evitar isso. Certo? Eu estou expondo isso aqui com carinho, com todo respeito, não estou querendo ser mal educado para fazer a tua cozinha, entende? Mas eu quero também mostrar soluções em lugar disso, né? Eu só quero citar, por exemplo, o exemplo de refrigerantes. Se você tomar lata de refrigerante, qualquer marca, não estou condenando alguma marca em específico, qualquer marca de refrigerante entra nisso. Se você tomar lata, o corpo fica tão ácido que você devia tomar 32 latas de água para alcalinizar o seu corpo outra vez. Alguém de vocês já fez isso depois de ter tomado uma lata de refrigerante? Nem eu também nunca fiz. Porque são 8 litros de água. É muita água, né? Mas eu estou querendo mostrar a gravidade desse problema do refrigerante. Mas agora, o corpo tem que fazer algo para recompensar o erro de tomar o refrigerante. Então, o que ele faz? Ele tira o cálcio, potássio, magnésio dos ossos, dos dentes, dos cabelos, das unhas, para alcalinizar o teu sangue. Porque se for ácido, ele vai mal. Mesmo que você não sinta nada de mal-estar, nada, mas o corpo está passando mal. Ele está em apuros. E o corpo humano tem capacidade de tentar compensar. Mas um dia ele não aguenta mais. Já está além dos limites que ele pode te ajudar a manter você vivo com saúde. Aí você se adoece, e daí qualquer enfermidade pode aparecer. Inclusive câncer também. Tá? E por isso, muitas mulheres se queixam que nas pontas do cabelo estão meio partidos, não é? É por causa de muita acidez no sangue. Tá? Porque ele tira... Porque para o corpo humano não é nada ficar sem cabelo, porque dá para viver bem
se isso pode salvar o corpo do acidez, né? Porque ele não vive bem com a acidez do corpo. É uma margem muito pequena de alcalinidade que o corpo precisa ter com saúde. Sabe qual é? É muito pouca margem. É 7,35 até 7,45. Só 10 pontos de pH. Aliás, 0,1, né? 10 no caso, 0,10 de margem de pH, né? Então, ele quer manter sempre nessa margem, mas a gente sempre puxa muito por acidez, né? Para 6, para 5, para 6,5, 7, já é muito ácido, né? Então, nós temos que buscar evitar esses alimentos ali, para que você tenha a segurança de ter o corpo alcalino e, portanto, você tem segurança contra o câncer. Mas tem mais uma coisa. Esse aqui é o lado químico dos alimentos, tá? Outras causas que podem causar acidez é o estresse contínuo, pensamento negativo, ódio, rancor, ressentimento, dificuldade de perdoar, esses sentimentos ruins que a gente pode ter em certas circunstâncias. Aí que está também, tem que se cuidar nesse sentido. Não só o lado físico, mas o lado emocional temos que cuidar. Porque quando nós estamos com ódio, vai liberar tanta química no nosso corpo, em forma de hormônios e outras coisas, que causam muita acidez, né? Alimentos alcalinizantes. Agora vamos achar a solução, certo? Então, todas as verduras cruas, algumas são ácidas ao paladar, porém, dentro do organismo tem reação alcalinizante. Sementes, além de todos os seus benefícios, são altamente alcalinizantes, como, por exemplo, as amêndoas, nozes, castanhas, gergelim, linhaça, são sementes alcalinizantes. Então, façam uso desses alimentos. A gente não tem muito costume de comer nozes e castanhas, né? Mas temos que aprender a fazer mais uso. Aí eles dizem, doutor, mas é muito caro os nozes e castanhas. E a carne não é cara também? Né? Então, seria elas por elas. Se você deixar comer carne, você come os nozes, tem qualidade superior de proteína do que da carne. Tá? Claro, nós somos habituados a comer certos alimentos que fica difícil deixar. Eu compreendo, mas é possível. Eu era jovem, de 20 anos, quando eu decidi não comer mais carne na minha vida, né? E foi de um dia para o outro, eu não quis mais comer carne, porque eu li algo sobre a carne, me deixou muito pensativo, eu resolvi não comer mais. Tá? Claro, aconteceu acidentalmente, eu não sabia, eu comi carne nesses anos, mas nunca decidi em comer carne. Para mim, se eu vejo um pedaço de carne, para mim é como se fosse o couro de sapato. Para mim não é alimento para mim. Certo? Então, outras frutas, igualmente as verduras, por exemplo, o limão tem pH aproximado de 2,2. É ácido, não é? O estômago tem 1,5. É quase tão ácido como o suco gástrico, né? E, então, porém, dentro do organismo tem um efeito altamente alcalinizante. Quem sabe, o mais poderoso de todos. Aí eu dou uma dica para vocês. Espreme meio limão num copo de água de manhã cedo e toma em jejum. Aí você vai alcalinizar o teu corpo tremendamente. Claro, não vai fazer alguma besteira. Você fez algo bem alcalinizante e o resto do dia tudo acidificante. Então não faz sentido, né? Temos que realmente fazer algumas mudanças no seu estilo de vida, na sua maneira de se alimentar, para que você seja sempre alcalino, né? Não dá chance para o câncer desenvolver. Então, está controlando das tuas mãos como você quer. Se você quer um corpo alcalino ou um corpo ácido. Se você está com um corpo ácido, você tem perigo de contrair câncer ou outras enfermidades.
Se você tem você quer realmente desenvolver esse hábito de se alimentar mais alcalino, ter uma atitude mental mais alcalino, aí você tem a segurança de não ter câncer nunca. Essa é a garantia, entende? O controle está em tuas mãos, não dos médicos, ou dos hospitais, ou dos consultórios. É você tem o controle da tua saúde. Que bom, né? Então, você está agora mais aliviado em pensar no câncer? Não te assusta mais, não é? Então, é para isso que eu vim, para que nós possamos ter a segurança e a esperança que não vamos ter. Eu estou tranquilo, eu não vou contrair câncer. Pelo que eu saiba, não. Certo? Mas sempre tem fatores por todo lado que a gente não sabe ainda. Pode ser que eu possa contrair câncer também, não sei. Mas eu fiz a minha parte de manter alcalino e bem oxigenado. Aí desse ponto estou seguro, porque para ter o câncer não é um fator só que vai causar o câncer. São vários fatores. Você tem que eliminar um fator atrás do outro que pode causar o câncer. Aí fica menos pesado para o corpo poder dar conta do recado. Você tem que contribuir para o teu corpo para poder fazer o seu trabalho, não sobrecarregar, né? E o limão, faz o uso dele. Se quiser fazer dieta de limão, você começa com meio limão no primeiro dia, no segundo dia você toma 2 metades de limão e sempre acrescentando meio limão cada dia até chegar no 15º dia com 7 milimões puros para você tomar. Puro, sem água. Certo? Se você tem, se está causando sensibilidade dos dentes, você toma com um canudinho. Tá? E não vai ter em contato com os teus dentes. Tá? São truques que você pode fazer e você vai ter excelentes resultados. E o corpo vai te agradecer muito se você fizer. Tá? Cereais integrais. O único cereal integral alcalinizante é o milho. De todos os demais, são ligeiramente acidificantes, porém muito saudáveis. Lembre-se que nossa alimentação ideal necessita de uma porcentagem de acidez saudável. Tá? Sempre tem um pouquinho de acidez, tem que ter também, mas a predominante tem que ser alcalino. Outra coisa, tem que levar em consideração, desidratação crônica é o estressante principal do corpo e a raiz da maior parte de todas as enfermidades degenerativas, segundo o Dr. Faydon. Porque quando não tomamos água suficiente, como é que o corpo pode desintoxicar? Quando tem muitas toxinas, tem muita acidez também. As toxinas são ácidos, tá? Ácidas. E aí você tomando líquido suficiente, aí você alivia o corpo para se livrar das toxinas. E o exercício oxigena todo o organismo e o sedentarismo o desgasta. A água é importantíssima para a produção de oxigênio. E o mel é altamente alcalinizante. Tá? Aí você usa, em vez de açúcar branco para adoçar, usa mel. Tá? E, na verdade, os brasileiros são muito doceiros, gostam com muito açúcar, não é verdade? Pois é. E agora, infelizmente, descobrimos hoje, açúcar branco é altamente acidificante. Tá? Tudo que você comer com açúcar branco fermenta nossa digestão. Daí todo alimento que tenha açúcar branco no estômago fermenta tudo. E o corpo vai pegar tudo fermentado e o sangue fica de péssima qualidade. Tá? E pode ser que você não tome bebida alcoólica nunca, certo? Você não tome bebida alcoólica, mas você está tomando bebida alcoólica a partir do açúcar branco no estômago. Você forma álcool. Você está tomando bebida alcoólica escondidinho, certo? Isso não está certo, viu? Não pode beber bebida alcoólica escondido. Né? Mas é isso mesmo, forma álcool, porque fermenta tudo. Tá? O envelhecimento. Agora tem uma lista de coisas o que pode causar com acidez.
O acidez causa envelhecimento precoce, falta de energia, o estresse, as dores de cabeça, enfermidades de coração, alergias, eczemas, urticária, asma, cálculos renais, arteriosclerose, entre outros, não são nada mais do que como a acumulação de ácidos. É por causa da acidez que nós colocamos no nosso organismo que gera essas doenças todas. O Dr. Theodore, ele disse em seu livro, traduzido ao cananismo ou morre, na realidade não importa o sem número de nomes de enfermidades. É um monte de nomes que tem por aí. Como quem estuda medicina tem que decorar muitos nomes. E ainda tem que saber quais são os sintomas de cada um deles. E ainda tem que comparar outras doenças que são muito parecidas, tem que fazer um diagnóstico diferencial para saber qual deles que é. Né? Aí é um desafio muito grande para os médicos. E às vezes a gente faz até o diagnóstico errado, não é verdade? Porque é muita coisa que tem que levar em consideração, não é fácil. Bom, não importa o sem número de nomes de enfermidades. O que importa sim é que todas elas provêm da mesma causa básica, muito lixo ácido no corpo. Tá? É uma alerta que nós temos que meditar sobre isso para reduzir o acúmulo do lixo ácido que nós introduzimos. Agora, o Dr. Robert Young disse, não vou entrar em detalhes, somente limito a enfatizar o óbvio. A quimioterapia acidifica o organismo a tal extremo que esse recorre ao corpo, as reservas alcalinas do corpo de forma imediata para neutralizar tanta acidez, sacrificando assim bases minerais como cálcio, magnésio e potássio, que são depositados nos ossos, dentes, articulações, unhas e cabelos. Tá? Como eu já tinha explicado antes, o que pode causar com tudo isso. Né? É por esse motivo que se observa semelhante degradação das pessoas que recebem esse tratamento. E, entre tantas outras coisas, se lhes cai a grande velocidade o cabelo. Para o organismo não significa nada ficar sem cabelo, porém um pH ácido significa a morte. Né? Então o corpo está fazendo de tudo para manter você com vida até o último segundo. Com os recursos que ele tem e as forças que ainda possui. Né? E para manter o pH alcalino. Então que a alimentação sua seja teu único remédio. Tá? Esse é o pai da medicina, disse, o Dr. Hipócrates, né? Hipócrates, ele disse isso e ele tem razão. Nunca deixou o seu valor, o que ele diz. Né? Agora vamos contar uma história de um pastor que foi acometido de um câncer de cólon. E do tamanho de um tênis aqui, ó. Ele foi diagnosticado com esse câncer de cólon, mas por causa que ele tem um antecedente familiar de morte por câncer, do mesmo jeito que ele contraiu. Porque a mãe dele tinha câncer de cólon também. Fez químio, fez radioterapia, cirurgia, porque era uma enfermeira e confiava completamente nos médicos. Quando eles diziam fazer esse tratamento, ela fazia todos eles, mas não sobreviveu com os métodos convencionais. Né? Então, sabendo disso, então ele buscou alternativa para seu tratamento, porque ele viu que não funcionou para a mãe dele, né? E sofreu muito com sua mãe, acompanhando ela com todos os tratamentos convencionais e não deu certo. O que ele fez? Que tipo de tratamento? Ele fez uma dieta 100% crua, não comeu nada de cozido, nada de assados, nada frito, por 9 meses. E ainda complementou com sucos naturais feitos na hora de tomar. E além disso, fez exercícios físicos e muita água pura. Esse é o tratamento dele e nada mais. Não tomou nenhum remédio farmacêutico, não tomou nem radioterapia ou quimioterapia ou nem cirurgia. Esse que ele fez. E veja só qual foi o resultado.
Ao 9º mês, estava completamente curado. Fantástico, né? E aí, a partir daí, depois dos 9 meses, depois que passou esses 9 meses, ele começou a seguir uma dieta de 85% de alimentos crus, daí ele incluiu apenas 15% de cozidos e assados, mas nunca mais fritura. Sabe por quê? Ele sabia que as frituras causam câncer e envelhecimento precoce. Se você quiser envelhecer rápido, come bastante fritura. Come batata frita, pode comer ovo frito, tudo que é frito, né? Batata chips, tudo que é fritura. Então você é bem-vindo. Se você quiser envelhecer rápido, vai continuar comendo, certo? Ou câncer, você escolhe, tá? Não estou deixando nenhuma outra alternativa, né? Não tem. Outra alternativa é não comer nada de fritura, certo? Essa é a minha recomendação, minha sugestão. Ao fazer o exame de vista, depois de muitos anos, para a carteira de motorista, ele se surpreendeu a não precisar mais dos óculos. A sua vista estava completamente normal. Porque se come todos os alimentos do seu estado natural, quanto mais melhor, aí tem todos os nutrientes, enzimas, para que possa regenerar qualquer problema que você tenha. Tá? No caso dele, ajudou até a sua vista melhorar. Né? E aí não precisou usar mais óculos para dirigir. Né? Ele batizou essa dieta como dieta aleluia, por causa que ele foi curado, né? Esse que foi a exclamação dele, né? Quando soube que ele foi curado, depois de 9 meses desse tratamento que ele escolheu, e ficou curado, aleluia, sendo pastor, né? Essa é a exclamação que ele usa, né? E assim foi que ele chamou essa dieta aleluia, e assim é muito conhecido nos Estados Unidos, com esse movimento que ele pratica lá. E tem muita parte dos Estados Unidos que coloca em prática esse tipo de dieta, né? 85% cru e 15% de assados e cozidos. Desde então, fundou um centro onde ensina as pessoas a se alimentarem assim. Tem testemunhado curas de mais de 170 tipos de doenças diferentes. Então, com essa dieta, pode curar 170 doenças, sejam crônicas ou agudas. As crônicas, que são as chamadas doenças incuráveis. Certo? Se a medicina convencional disser que não tem cura, eles têm razão, com os métodos de tratamento que eles usam. Não tem mesmo se curar com os métodos que eles usam. Tem que optar por outros métodos de tratamento. Aí que vai funcionar. Estão me entendendo? Então, ele viu, com esse tipo de dieta, tem tido esse sucesso. Esse é o homem ali, ó. O pastor George Malgmus. Ele escreveu muitos livros, esse é um deles. Certo? Ele foi convidado em uma igreja lá em Flórida para falar no programa de sábado à tarde, né? E era uma igreja bem longa, né? Ele ficou lá atrás e foi anunciado que ele estava aí, e foi mencionado o nome dele e foi convidado para vir para frente. Ele vinha de lá correndo até aqui e pegava o microfone e não estava ofegante para começar a falar, né? E deu suas boas-vindas e disse: olha, vocês sejam bem-vindos para esse programa, mas eu não devia estar aqui porque vocês têm a mensagem de saúde pela fundadora de vocês e vocês não a seguem, né? Então foi isso que ele falou, mas disse ainda: mas mesmo assim, eu entendo, nós somos seres humanos falhos e nós estamos aqui para poder nos edificar para Deus, com um estilo de vida mais saudável para Deus, né? Ele foi muito equilibrado, muito querido,
Eu conheci pessoalmente, olha, por isso que eu citei ele como exemplo, porque eu conheci pessoalmente e eu ouvi da boca dele e de várias literaturas mencionam ele com a mesma experiência, né? Então, entusiasmado, ele tentou implantar uma reforma de saúde na sua própria igreja, na igreja presbiteriana, porém foi rejeitado, deixou de ser pastor. Mas por seu testemunho e pregação, congregações inteiras foram mudando seu estilo de vida, onde ele foi convidado. Aí tem uma citação do cientista, outro cientista aqui, Linus Pauling, é um cientista médico. Foi ele que criou a medicina ortomolecular. Já ouviu falar dessa medicina? Certo? Porque ele tem um conhecimento profundo dos nutrientes e qual a sua finalidade. E ele disse que a boa nutrição pode prevenir 95% de todas as doenças. E os outros 5%? Esses são os hereditários. Aí muita gente diz, doutor, minha mãe tem, meu avô tem diabetes ou câncer, vou ter câncer ou diabetes, que seja, né? Sim, você está tendo o mesmo estilo, a mesma alimentação que os antepassados também tiveram, por isso você tem a mesma doença. Esse é hereditário, são os costumes, os hábitos. São poucas as vezes, se apenas 5% são realmente genéticos, tá? Aí não tem como, né? Quer dizer, como não quer dizer. Você pode ter a tendência, se ambos os pais têm diabetes, mas você não nasceu com diabetes, mas você tem a tendência para ter diabetes, mas não é obrigatório você ter diabetes, se você não seguiu os mesmos costumes e hábitos dos pais. Pronto, aí acabou. A mesma coisa com câncer ou qualquer outra enfermidade, né? Ele que ganhou 4 prêmios Nobel, 2 individuais e 2 em conjunto com outros cientistas que também comprovou a eficácia e veracidade das pesquisas dele. Então, ele ganhou 4 prêmios Nobel. Agora, vamos pegar alguns alimentos sob a lupa. Vocês estão preparados? Nós precisamos saber. Porque a indústria farmacêutica, tanto a indústria farmacêutica como a indústria alimentícia, não estão preocupados com a saúde. Estão preocupados com o dinheiro no bolso. Certo? Então, por isso nós temos que prestar atenção ao que nós estamos consumindo. Vocês perceberam a primeira lista dos alimentos que são acidificantes, não é? Se lembram? E outra lista que são alcalinizantes. Vocês notaram a diferença ali entre dois tipos de alimentos? Então, os alimentos que são produzidos pelos seres humanos, que foram fabricados, processados, né? São industrializados, tudo feito, ou pão, por exemplo, ou seja o que for, né? Os refinados, tudo já foi mexido pelo ser humano. Naturalmente não vem assim, os refinados. Eles vêm, na verdade, de maneira integral, com todos os nutrientes que Deus criou, né? Então, você pode ver, tudo que é mexido pelo ser humano na sua industrialização, todos são acidificantes. Mas os alimentos que Deus criou, nós consumimos, no seu estado natural, todos eles são alcalinizantes, né? Aí, por aí você já tem uma ideia o que você pode comer. Tá? É simples de identificar, não é? Então, aí você pode ver os alimentos que são processados, industrializados, né? Por exemplo, chicken nuggets ou nuggets de frango. Vamos ver o que eles contêm. Na Universidade de Mississippi, lá dos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que há uma falta de carne de frango real. Foi de apenas de 40% a 50% de carne nos nuggets de frango. O resto foi uma combinação de quê? De gordura, pele, tendões, vasos sanguíneos, nervos, fragmentos de ossos. Então, próxima vez, se você comer, bom apetite. Tá?
Então, o chefe da equipe de pesquisadores comenta, dizendo a minha preocupação é que estas constituem uma grande parte das dietas das pessoas. Quando você fritar qualquer alimento, você tem um problema, porque você adiciona muitas calorias para ele. E comemos alimentos de alto teor de gordura, como nuggets de frango, em vez de frutas frescas e legumes. Então, comendo em seu estado natural, você está mais seguro. Existem mais ingredientes nojentos que as corporações adicionam à comida. Por exemplo, L-cisteína é um aminoácido que pode ser encontrado em penas de galinha e de patos, chifres de vaca, também derivado de cabelo humano, reunidos em barbearias. L-cisteína é adicionado ao pão e produtos de fast food, do McDonald's, Dunkin' Donuts e Burger King. Né? Pois é, a gente não sabe disso. Nós temos que saber para poder nos prevenir. Benzoato de sódio é aquela sensação efervescente de formigão quando bebeu o refrigerante, é por causa do ingrediente benzoato de sódio. As reivindicações do FDA, ou tipo de Anvisa nos Estados Unidos, é geralmente reconhecido como seguro. No entanto, esse produto químico tem sido associado ao comportamento hiperativo em crianças. Pois é, tem pais, tem avós que dão refrigerante para agradar a criança, o neto, o filho, né? E porque gosta, vamos dar alegria um pouco, dá um refrigerante, dá um doce, dá uma bala, dá essas coisas, mas deixa a criança muito hiperativa. Aí fica difícil educá-los, não é? Não para quieto, ele não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção. E não entende como você fala com elas. A única maneira, fácil, tira os refrigerantes, tira os doces. Aí a criança se torna mais tranquila e fica mais concentrada nas coisas. Então, muita coisa dá para fazer para facilitar a educação dos nossos filhos, tirando certas coisas como refrigerante. Né? Benzoato de sódio pode ser encontrado em bebidas carbonatadas, sucos de frutas, compotas, molhos de salada, condimentos e picos. Esse conservante também apoia a produção de células cancerosas, porque é altamente acidificante. Carmina, Danone, um fabricante de iogurte, usa carmina, um aditivo que consiste em besouros esmagados, para adicionar como corante vermelho em seus produtos como Activia. Sabiam disso? Não. E você continua comendo iogurte desse tipo? Não? Ainda bem. Carmina é um extrato dos insetos conchonila, um artrópode fotogênico nativo do México e América do Sul. Gelatina. Quem não gosta de gelatina, né? Vegetarianos iriam se surpreender ao descobrir que a gelatina é derivada de colágeno, que é feita a partir da proteína de peles de animais. O principal animal utilizado para a fabricação de gelatina é o porco. Certo? Eu estou aqui para desmanchar os prazeres, não é verdade? Mas assim, eu não estou querendo desmanchar os prazeres da vida, pelo contrário, você quer que você tenha saúde plena e assim é o que dá prazer. Se você não está com saúde, não tem prazer em nada mais, né? Esse perda de prazer eu quero evitar. Monóxido de carbono. Ele é injetado em plástico depois que o ar é removido, para que a carne possa reter sua coloração vermelha. E o processo é considerado seguro para os humanos, apesar de detetores do monóxido de carbono em casa são recomendados, porque o gás inodoro é mortal. E isso eles injetam na carne para manter a cor vermelha. É altamente tóxico, né? A amônia é usada em produtos de limpeza domésticos e pulverizada sobre carnes como a carne moída, porque a corte de carne animal
é propenso a conter bactérias. Esse processo foi aprovado em 2001 e tornou-se conhecido após a descoberta de gosma rosa. Essa gosma de rosa é uma mistura de tecido conjuntivo e restos de carne bovina mergulhados em amônio formado em uma pasta. Então, essa pasta é uma cola usada como agente adesivo, é um adesivo barato que une os restos das carnes. Daí eles formam um novo pernil, um novo pedaço de carne, né? Então, aquele órgão PBI nos Estados Unidos afirma que o lodo rosa é mais seguro do que a carne moída convencional por causa do tratamento de amônio. Só que a amônia é altamente cancerígeno. Então, não é a melhor opção. Tá? Agora vamos analisar o sabor natural. Você já viu em pacotes de alimentos que está escrito o sabor natural daquilo, né? Então, vamos analisar o que esse sabor natural tem a ver. As empresas afirmam usar o sabor natural, podem estar usando o castório. Esse agente de coloração de alimento é extraído da onde? Do fluido do saco de glândulas do castor, macho e fêmea, que estão localizados perto do ânus. Então, ali que eles tiram o produto para fazer o tal de sabor natural. Bem natural, né? É, bem natural. É? Certo? Castônio é uma secreção oleosa amarga, de coloração laranja-marrom. E a descarga do saco anal é combinada com urina e é usado pelos castores para marcar seu território ou em ritos sexuais. Os fabricantes de alimentos usam castônio em certos alimentos, bebidas, doces e sobremesas como um pudim. Então, lembre-se disso antes de comer, tá? O que tem de errado nessa imagem? Está tudo certo? Vocês estão prontos de ficar sabendo dessas coisas? Vocês querem continuar comendo chocolate? Não. Sem saber disso? Posso adiantar? Vocês dão me permissão para isso? Alguns dizem que não. Vamos fazer o plebiscito aqui. Uma barra de chocolate comum contém, em média, 8 pedaços de baratas. Segundo o FDA, que é o órgão que faz o controle dos alimentos e remédios lá nos Estados Unidos. Aí, depois que eu terminei essa palestra, no final, daí uma adolescente foi até mim toda desesperada. Mas como, doutor? Eles colocaram baratas dentro de chocolate? Como é que eles fazem isso? Não, eu disse, querida, é o seguinte, eles não colocaram ali, mas a produção de cacau é dessa forma, que quando você... Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí você vê o cacau. Eles colhem essa fruta na Bahia, Indonésia, Singapura, eles têm produção de cacau, né? E daí eles extraem a semente dali. Essa polpa branca é uma delícia. Olha, eu fiquei encantado. Essa aqui é a minha mão, tá? Pode comparar a minha mão, é essa aí mesmo, tá? É a prova que eu mesmo tirei foto e tudo, né? Então, eu experimentei essa polpa, é uma delícia. Aí, chupando toda essa polpa, fica aquela semente escura. Aí você pode ver mais ali, ó. Aí tirei toda a polpa dessa semente, aí fica assim. Toda essa cor. Então eles colecionam isso aí e colocam sobre a lona preta, porque a lona preta, ao sol, chupa todo o calor e seca mais rápido. Mas mesmo assim precisa de 3 dias para ser secado ao sol. Só que eles não recolhem durante a noite. Deixa lá, né? De noite, direto sobre a lona, não vão dar o trabalho de recolher e espalhar de novo. Aí, entra barato, entra rato, desce seus dejetos e morre no meio, perde suas pernas. Então, claro, eles tiram mais o grosso, porque tem que seguir as normas, mas não, sabe como é que é? Os que trabalham na roça não são tão muito caprichosos, né? E eles fazem o que for necessário. Mas sempre tem esses 8 pedaços para cada 100 gramas, né? Quanto que foi? Uma barra de chocolate?
Uma barra de chocolate tem 8 pedaços de baratas. É saboroso, né? Não é gostoso o chocolate? Tem barata dentro. Deve ser delicioso a barata. Pois é, então é isso. Mas calma. Veja bem, ali, ó. Para FDA, até então, desde que não haja... Presta atenção aqui, ó. Mas calma, para o FDA, até então, desde que não haja mais que 60 pedaços de baratas em cada 100 gramas de chocolate, está tudo bem e a gente pode se espaldar. Bom, gente, isso já é coisa nojenta. Mas eu fiquei mais enojado quando eu li numa revista na Alemanha, quando estava estudando medicina natural lá. Eu não podia acreditar o que eu li. Mas, mesmo assim, por precaução, eu parei de comer chocolate desde então. E daí, voltei para o Brasil. Daí, recebemos visita de um alemão que era engenheiro químico alimentar. E ainda ele era até doutor na área, então fez doutorado nessa área. Aí tive a curiosidade de perguntar se isso procede o que eu li. Ele disse, não, eu vejo todos os dias colocando sangue animal nos chocolates. Mas por que, doutor? Por que eles colocam colocam sangue no chocolate? Com que finalidade? Porque eles têm que se livrar do lixo de frigorífico de alguma maneira. E para aumentar o volume, e é coisa barata que pode aumentar o volume, porque o cacau é caro, tem que importar de vários países, né? Então, aumentar o volume, eles colocam um chocolate no meio. Aí, eu já li nas embalagens na Alemanha de chocolate que estava escrito como cirume animal. Isso quer dizer que foi adicionado o sangue animal no meio, certo? Então, esse é um fato real. Agora, não sei qual marca faz ou não faz, não sei dizer, não descobri. Então, por precaução, é melhor não comer chocolate, né? Por várias outras coisas também, além de ter barata, tem também o teobromina, que é um tipo de cafeína, né? Que é neurotóxico. E é um neurotóxico e também, como nós vimos na lista dos acidificantes, o chocolate também está no meio. Então, são várias coisas que podem que não faz sentido comer chocolate. Se a alimentação for toda desregrada, os medicamentos não surtirão efeitos. Se a alimentação for balanceada, toda saudável, os medicamentos não seriam necessários. Simplesmente assim, né? Então, isso serve para nós para fazer alguma coisa para nosso bem, né? Eu estou aqui para abrir a visão das coisas que a gente não nasce sabendo, né? Então, agora é contigo fazer a tarefa de casa, literalmente, né? Então, o nosso Criador diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, esse é o desejo do nosso Deus para você, que você pode contar com Ele, Ele não vai falhar. Ele vai te ajudar a fazer as mudanças que você tem que fazer. Então, que Deus te abençoe e te ajude.